primeiramente, bom dia e muito obrigado, né, pelo convite de fazer esses pertinentes esclarecimentos, né, que isso é muito importante nos dias de hoje, né? Então, assim, inicialmente, o que a gente tem que colocar? Tá certo? Qual que é a grande problemática? Às vezes, o leigo está preocupado, por exemplo, que foi muito difundido, massificado na mídia, por exemplo, a luz ultravioleta, o VB e o VB e o VA, né? Só que assim, Deus também é muito sábio, né? Ele já nos deu certas proteção, por exemplo, na córnea e no cristalino, que é a lente que dá a catarata, de tal forma que praticamente as pessoas se preocupam muito com o óculos escuro. Tá certo? Ah, vou colocar óculos escuros. Mas o olho já tem a sua proteção natural para esses raios ultravioletas, né? Que é a córnea e o cristalino. De tal forma que existe um filtro natural para o olho. E que muito pouco chega lá atrás, no fundo de olho, que é a retina, para causar danos a longo prazo. No entanto, de um tempo para cá, a artificialidade da luz azul, na realidade, quando a gente fala tablet, né, iPad, celulares, computadores, né? Se você for ver aqui em cima também no meu consultório, as casas hoje, a fonte luminosa é tudo LED, né? Por economia, tá certo? E o que implica isso? O que implica, né? Falando de um jeito bem simples, essas luzes, ela emite, na realidade, uma frequência de onda na luz azul, né? Que é a famosa luz azul. Tá certo? E o que isso implica? Primeiro, para o olho. Primeiro, que o olho não tem a proteção natural para essas barreiras. Ela não tem barreiras naturais, né? Como tem para a luz ultravioleta. E isso acaba chegando no olho. Você fala, mas são pouca coisa. Sim, é pouca coisa. Mas se a gente vê hoje o dia a dia da pessoa, você vê um bebezinho hoje, criança, ele já está com o celularzinho na mão, vendo algum vídeo no YouTube, por exemplo, né? Então, o que a gente fala, medicamente, às vezes a gente fala, qual que é a diferença, às vezes, na vida prática, né, do remédio para o veneno? A questão de dose, né? Então, realmente, às vezes, o mesmo remédio que salva a vida, dado em doses erradas, ele pode matar. E assim também é a luz, né? Então, o que nós estamos falando? A questão, assim, a luz azul faz mal? Logicamente que não. Né? Hoje aqui eu estou exposto, eu já chequei meu celular, eu já chequei meu e-mail, né? Eu estou exposto, como eu já falei aqui hoje, a consultório por questão de economia, são todas luzes LED que emitem luz azul. Então, na realidade, o excesso de exposição, né, ele pode sim, a longo prazo, vir causar danos irreversíveis, principalmente ao fundo de olho, que é a retina e nervo, onde é a região mais sensível, e ela, diferentemente da radiação ultravioleta, ela não tem a proteção natural, né? E isso, ao longo do tempo, pode sim, é um fato que nos preocupa muito, né? Porque é o excesso, né? Quer dizer, até água, se a gente beber demais, logicamente pode fazer mal. E essa luz em excesso, e hoje todos nós temos, eu não preciso dar as explicações óbvias, mas todo dia a gente está expostos excessivamente. Hoje, se você for ver as pessoas, elas estão muito mais expostas a essa irradiação azul vinda da luz LED do que ao sol. Vê o tempo que você fica exposto ao sol e vê o tempo que você passa em frente, você principalmente profissionalmente, em frente a uma tela editando vídeos, a tela de um computador, ou mesmo em casa, que a gente, inocentemente, eu estou lá na cozinha cozinhando, mas está uma luz de LED sobre as minhas vistas, né? Esse que é o grande problema, é o excesso. E isso acaba, sim, podendo potenciar problemas no futuro. Em relação ao que você me perguntou, outro item, né, eu tive que fazer toda essa explicação para as pessoas entenderem a importância da luz azul. Então, quando a gente fala isso, é a luz azul. É uma luz com uma alta irradiação, uma alta frequência, e acaba, sim, a longo prazo, e muito exposto, podendo causar problema. No entanto, as últimas evidências científicas, esse excesso de luz, hoje, a criança, o que está acontecendo hoje em dia? Né? E mudou totalmente o jeito da gente se relacionar com o mundo. Eu, por exemplo, eu não tinha televisão em casa quando era pequenininho, tinha uma só que era domínio dos meus pais, logicamente, para assistir a novela, e a gente era forçado a brincar de carrinho de rolimã, pega-pega, né? Jogar bola na rua. E hoje a criança, ela saiu da rua, né, desde pequenininho, e já está no ambiente, né? Hoje os jogos delas são videogames, são celulares.
Então ela está exposta desde muito pequeno, onde o olho ainda está numa fase de formação. E o que nós estamos detectando hoje, né? Documentalmente, cientificamente? Um boom da incidência de miopia. Tá certo? Então, sim, a incidência de miopia está aumentando em muito, né? A gente vê mais e mais casos, não só de crianças que não têm uma genética familiar para miopia, que estão aparecendo com miopia, e também os casos que já teria tendência talvez para uma miopia menor, está aumentando muito, né? Uma criança que talvez ia ter 1, 2 graus, está indo para 4, 5, 6 graus, ou seja, uma alta miopia. E tudo isso, sim, induzido pelo uso excessivo de luzes, né, geradas por fontes LED. Né, hoje, o que é LED? O seu celular é LED, o computador é LED, né, a luz que ilumina as nossas casas é LED. Então, isso acaba, sim, a longo prazo, podendo prejudicar de uma forma irreversível a visão a longo prazo, e a curto prazo a gente já começou, sim, a detectar problemas em termos de uma maior incidência de miopia. Olha, Zaccabi, isso é uma pergunta muito bem feita, né? Mas é muito difícil de ser respondida. Porque o padrão de normalidade, a gente não tem fatores que a gente mensura, consegue quantificar a ponto de dizer esse é o limite seguro. Né? Não existe isso em medicina. Tá? No entanto, a gente tem um filtro, né, muito melhor, é um termômetro divino, né, natural, que assim, é o teu grau de tolerância. Né? Quanto que você pode beber de uma cerveja com segurança? A gente sabe que tem pessoas, pela própria genética, que tomam um copo de cerveja e já fica bêbado. Tem gente que toma 1 litro de uísque e não acontece nada. Né? Quantas vezes você tem que beber água? Né? Quantas vezes você tem que comer? Como que você come? Quer dizer, Deus nos deu um termômetro. Então, assim, a partir do momento que você começa a sentir alguma queixa, algum cansaço, esse é o momento que talvez divino, que ele está te mensurando, te dando um alerta, né? E o organismo, às vezes, a dor é necessária nos alertar alguma questão, né? Então, assim, logicamente, né, se você está ali trabalhando no seu computador, porque muita gente trabalha no computador hoje, é uma questão não só de divertimento, mas profissional. O computador passou a ser parte da rotina diária do cidadão como trabalho, inclusive. Tem gente que, né, e como divertimento. Tem pessoas que de manhã já são à frente do computador por questões profissionais e à noite por divertimento, quer dizer, é a rotina. Agora, o limite que não tem, né? A gente use com moderação. Mas o que é esse use com moderação? O que eu te diria, sim, algumas horas por dia, mas também a pessoa fala, vou perder meu emprego? Não. Né? Agora, se estiver te causando algum incômodo, isso é um sinal divino que realmente o teu olho está incomodando. Assim, realmente tentar evitar dentro do possível. Isso é um problema da nova geração que a gente passa, e o que a gente escuta muito, e a única coisa que a gente tem de fato, né, é usar, por exemplo, o meu óculos, eu também uso, estou muito exposto pelos equipamentos e pela minha rotina diária, ele tem um filtro azul. Né? Então, hoje eu até digo, as pessoas, isso já caiu no inconsciente coletivo da população e está um pouco errado esse conceito, até entre os médicos. Eu preciso usar um óculos escuro para me proteger meu olho da radiação UVA, UVB, que é ultravioleta. Mas pensa bem, rememora o teu tempo aí, né? Volta um pouquinho no tempo, você vai ver o quanto tempo você está exposto, né, na luz solar e o quanto tempo você está exposto a essas luzes de computador. Então, hoje, a proteção mais efetiva que a gente pode ter, muito mais até, porque eu te falei, até a ultravioleta, eu reforço e volto a repetir, nós temos uma proteção natural. Contra a luz azul, Deus nos deu. Deus não deu essa proteção. Então, o que a gente recomenda para essas pessoas que estão tendo queixas de fadiga visual ao computador, ao celular, é usar um óculos com filtro azul. Meu óculos você não percebe, mas ele tem um filtro azul. E isso, né, se você for ver também alguns celulares mais modernos, tem na função da tela o filtro azul, entendeu? Para evitar justamente essa radiação que, em modo excessivo, pode prejudicar. E tem pessoas que é engraçado, Zaccabi, que eu tenho clientes, né, pacientes, que eles trabalham com o computador, né, e não tem grau.
Eles não têm grau. Falaram, você vai usar óculos, então o que a gente fez? E isso é impressionante como isso realmente melhora essa fadiga, desse estresse digital, que nada mais é provocado por essa luz azul. Então eu tenho vários clientes que me reportaram esse estresse. Eles não têm grau, são pacientes novos, não usam grau nem para longe nem para perto. A gente recomendou o óculos sem grau, mas com filtro azul, e assim, a melhora foi muito significativa, entendeu? Porque realmente é uma barreira. Mas eu não vejo nada. Né? Se o meu óculos tem filtro, você não vê nada. É a mesma coisa do filtro solar da pele. Você passa o filtro solar, você não vê nada, mas você não se queima. Então existe sim uma proteção, uma barreira para essas luzes azuis nocivas, né? Apesar de você não ver nada no óculos, para chegar e prejudicar a sua visão. É isso que eu posso dizer, é a única medida preventiva. E outra coisa é a questão educacional. Né? Principalmente na fase da criança, a mãe regular um pouquinho, né? Não só regular, como colocar, que a gente fala, colocar essa criança para fora de casa, não deixá-la todo o tempo. Né? Isso também já está provado que é uma das condutas, por incrível que pareça, médicas. Doutor, o que eu faço? Né? Como conduta médica, com embasamento científico, coloca o teu filho para tomar sol, não deixa ele o dia inteiro dentro de casa, no computador, no celular e no videogame, porque senão a miopia irá aparecer ou irá progredir. Então, uma das condutas, por incrível que pareça, tire seu filho de dentro de casa. Parece assim irônico, mas é científico. Olha, como toda questão, ele tem um lado bom e um lado ruim. Né? Tudo tem as duas faces da moeda. Zaccaib, eu vou te responder assim, o lado ruim, para a gente terminar com o lado bom. Né? O lado ruim é que essa pandemia realmente complicou muito a nossa vida. Tá? Indiretamente a nossa, mas diretamente do paciente. Por quê? Nós estamos com sérios problemas com pacientes com doenças crônicas e degenerativas, tipo o glaucoma, tipo a retinopatia diabéticos, né, que é aquele paciente. Por quê? Devido à pandemia, esses pacientes, eu estou falando isso no universo SUS, não o privado, o particular. Né? Esses pacientes estão tendo muita dificuldade. A gente é um centro regional, aqui nós atendemos Araraquara e mais 24 cidades, da nossa Direção Regional de Saúde 3 aqui do estado. Né? E esses pacientes estão com muita dificuldade de se locomover aqui. Esses pacientes estão tendo muitas dificuldades de controlar esse diabetes. Né? Muitos pacientes faltosos, então pacientes que estão em tratamento com injeção no olho, pacientes diabéticos fazendo laser terapia, tratamento de laser, eles faltam, porque não conseguem vir. E com isso, acabou o quê? Prejudicando o tratamento. Infelizmente, muitas pessoas tiveram seu caso agravado por causa desse efeito, né, que a gente chama a terceira onda da pandemia, que são os efeitos de agravamento das doenças crônicas, tá bom? Isso é um problema que a gente está tendo aqui no CRESEP, tá certo? Em relação. O lado bom de tudo isso, né? O lado bom é que Araraquara está muito bem servido de serviços oftalmológicos. A gente hoje tem o CRESEP. O que é o CRESEP? É o primeiro, por incrível que pareça, é o primeiro centro de referência, né, de média e alta complexidade do estado de São Paulo. Entendeu? Ninguém conseguiu fazer esse trâmite técnico lá no Ministério da Saúde, que foi deferido aqui para Araraquara. Né? Graças ao envolvimento, uma militância de todo mundo na sociedade, aí que isso foi possível para Araraquara. E com isso, e também a Santa Casa, né, a gente consegue estar muito bem servido aqui na oftalmologia de Araraquara. Né? Talvez carente em outras áreas, mas oftalmologia, não tenho sombra de dúvida, pela militância que eu tenho na minha área acadêmica, aqui da área de oftalmologia, que Araraquara talvez seja em termos de saúde pública, seja umas melhores referências de oftalmologia aqui no Brasil, em termos de resolutividade. Né? Com a bondade das pessoas com lideranças políticas, estão nos procurando e trazendo emendas parlamentares. Tanto para atendimento, falou, a gente recebeu já de emenda para atendimentos, mais de 600 mil reais. Isso dá mais de 1.000 e poucas cirurgias só de catarata, umas 300 cirurgias de descolamento de retina. Isso é imensurável. Você colocar isso no universo SUS e a nível Brasil, cara, nós estamos no patamar de 5 estrelas, entendeu? E a gente só tem a agradecer o empenho dos vereadores, o empenho de pessoas da sociedade que trabalham com políticos, assessores parlamentares, né, de deputados estaduais e federais, que estão trazendo essa generosidade aqui para o nosso serviço. E, lógico, né, isso vai ser transformado integralmente, 100% do caso, ou em atendimento,
né, e para melhorar ainda mais o que já é bom. Isso eu tenho que atestar aqui, a minha opinião. Araraquara é muito bom, nós temos que melhorar muito mais o que já é bom, pelo menos a nível público, né, e também estender uma resolutividade total de todos os casos. Porque o que é o SUS? O SUS não adianta resolver o que dá interesse, né, o que dá lucro. Você tem que resolver tudo. Então, hoje aqui a gente atende, né, de crianças a idosos, né, de cirurgia simples a alta complexidade, urgência e emergência 24 horas por dia, e não só atendendo a demanda local de Araraquara, como toda a demanda regional. Isso é muito privilégio e a gente só tem a agradecer essas pessoas, né, que estão nos ajudando. Inclusive, apenas para terminar, a gente tem outras ações sociais aqui dentro, que você deve ter visto as camisetas lá fora. Para que servem essas camisetas? O Instituto ele quer ganhar mais dinheiro? Ele quer... Não, esse dinheiro não é nem para o Instituto. Essas camisetas são integralmente revertidas para a população. Em que sentido? Tem algumas terapias, Acaib, que o SUS não dá. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem ceratocone, doenças no olho, ele precisa usar lente de contato. Mas não é uma lente de contato dessas que você compra em farmácia, em ótica, né? É lente de contato terapêutica, são elas feitas individualmente para cada pessoa. Ela não tem a função de te livrar do óculos, mas de corrigir a tua visão. E é muito comum, como centro de referência, o CRESEP recebe pacientes da região inteira e ninguém faz. E o SUS não dá, ele dá a consulta, mas não dá a lente. É igual você vem, eu faço a receita do óculos, mas não dou o óculos, né? O SUS é assim. Só que a lente é muito caro. Então o que a gente faz? A gente vende essas camisetas e com isso a gente compra as lentes de contato e doa para os pacientes. Então também, já aproveitando a tua audiência, um convite para você nos ajudar com as compras da camiseta, onde tudo isso é revertido para o social, no caso a medicina social. Esses bonés, essas camisetas foram doadas, né, por pacientes do SUS, por incrível que pareça, né? Então, assim, é só vir aqui, as camisetas são R$60, né? E para quê? Tem um fundo, a gente até dá, depois retorno para o paciente, você comprou a camiseta, ajudou tal pessoa, entendeu? Com 2 camisetas a gente consegue comprar uma lente de contato, né? Então, esse é o projeto. E tem que vir aqui e comprar. A gente ainda não tem loja disponíveis na sociedade, mas os pacientes que vêm, muita gente nos procura, compra, e é o que eu te falei. Essa não é uma ajuda para o CRESEP. Esse dinheiro é feito um caixa em separado e é destinado à compra de algumas lentes de contato. Às vezes, a gente acaba comprando alguns colírios de glaucoma também, porque tem muitas pessoas que a gente faz o diagnóstico de glaucoma, passa a receita, são colírios caros, a pessoa não tem condições de comprar, então a gente usa um pouquinho desse fundo para doar colírios também. Mas, essencialmente, a camiseta, você compra uma camiseta, você está ajudando alguém do SUS a colocar uma lente de contato, não para se livrar do óculos, mas para tratar a tua visão, que são as lentes de contato terapêutica. E por que disso? Porque o SUS não dá. Elas são caras, mas a gente, como é uma entidade filantrópica, a gente consegue preços subsidiados e a gente consegue, assim, transportar esse benefício que a entidade recebe para os pacientes pobres e carentes do SUS.